Oi, muito bem. Estamos aqui com Graciela Pozobon. Isso. Acertei? Acertou. Isso. Perfeito. E vamos falar sobre um assunto que eu acho, além de ser pertinente, é um assunto muito interessante, que sempre causa curiosidade, que é você estar inserido, né, na acessibilidade da comunicação. Né? Então aí você tem Libras, você tem audiodescrição. Graciela, você gosta do que você faz? Adoro. E você faz isso há quanto tempo? Vai fazer 20 anos esse ano, 2023. Faço 20 anos que eu tô envolvida com acessibilidade, algo que entrou na minha vida de uma maneira bem surpreendente, nada programada. Nunca imaginei que fosse ser minha atividade principal da minha vida quando eu comecei. Achei que fosse algo que eu fosse experimentar naquele contexto daquele festival de cinema que me convidaram. Mas não, foi ficando, foi ganhando espaço na minha vida profissional. Eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Porque quando você trabalha com acessibilidade, você não trabalha só como uma prestação de serviço, você vira militante, né? Você responde por aquilo. Então, durante ali os primeiros anos que eu comecei a fazer audiodescrição, a gente se envolveu muito auxiliando mesmo o país, os poderes públicos, né, de todas as esferas a compreenderem o que são esses recursos de acessibilidade, sobretudo a audiodescrição, que é a minha praia e que era muito novo, para que então começasse a ser implementado, né, nas políticas públicas. Então fomos a Brasília muitas vezes, lá por 2008, 2009, 2010, para conversar com a Secretaria de Direitos Humanos, das Comunicações, Ministério, né, das Comunicações na época havia, e Cultura, para que os poderes entendessem então que recurso é esse, como que se implementa, como que se faz, qual é o passo a passo, como que se forma profissionais, né, que é uma questão também. E aí foi cada vez mais crescendo a minha participação, né, todas essas reverberações, né, do serviço em si, e nunca mais parei. Bom, mas aí você falou uma coisa muito interessante aí que passa a ser a militância, que é necessária. Sim. Tá? Porque senão as coisas não acontecem. Sim. Aí eu lembro que é lei, é obrigatório isso. Sim. Está na lei. Está na lei, é obrigatório. É obrigatório, está na lei, mas é uma lei muito genérica, né? Então não existe muita fiscalização, né? Então a gente pensa assim no Brasil atualmente, a gente pensa em setores. Então, por exemplo, espaços culturais que são financiados, a sua manutenção é financiada via lei de incentivo, atualmente eles precisam disponibilizar os recursos de acessibilidade, né? E disponibilizam. Cada lei, né, a lei federal de incentivo à cultura, a lei estadual, a lei municipal, cada uma rege esse assunto de uma forma diferente. Então, por isso não tem uma unidade, né, algo que a gente possa dizer em números assim, quantos teatros precisam ter, aquele teatro precisaria, né, disponibilizar e não está disponibilizando. Não temos muito como levantar isso. O que acontece também atualmente é que os editais estão dando essa incumbência para as produções, né? Então, por exemplo, a minha contratação, grande parte da minha contratação é feita diretamente pelo produtor da peça e não pelo gestor do espaço. Então, os espetáculos colocam lá, né, os seus projetos nos editais, ganham e verificam lá. Eu preciso fazer 2 sessões com audiodescrição, uma com Libras, 2 com Libras, uma com audiodescrição, e procuram os profissionais e a gente vai lá e presta o serviço. Então, basicamente, quem faz cumprir a lei são os editais. São os editais que fazem, exatamente. Mas, enfim. Bom, vamos então à parte mais curiosa. Você consegue definir audiodescrição em rápidas palavras? Porque tem uma coisa. Quando começa um filme na televisão, aparece uma vinheta na tela escrito audiodescrição. As pessoas não sabem o que é isso. Não. A maioria não sabe. O que é essa vinheta?
Então, para quem sabe, né? Para os poucos que sabem, e mais do que isso, que sabem, que conseguem acessar, que têm autonomia, né? E aí conseguem acessar aquele canal de áudio extra, normalmente está lá na SAP, né? Num dos canais de áudio, na televisão funciona dessa maneira. Mas eu definiria como uma tradução de uma imagem em palavras. Eu acho que a audiodescrição é isso, é você transformar, né, uma imagem, uma informação imagética, uma informação visual, em palavras. Tá. Vamos entender aqui agora, para quem é leigo, eu vou fazer uma audiodescrição. Vou fazer aqui. Você imagina um ator, a cena, início de filme, um ruído de pessoas caminhando, de uma pessoa caminhando na floresta e mexendo com as folhas secas no chão, né? Durante, sei lá, 40 segundos ele está caminhando, ele observa uma casa muito humilde e vê que na casa está saindo fumaça da chaminé. Como um deficiente visual vai entender isso? Então é para aí que serve. Aí entra a audiodescrição. Exatamente. Imagina, eu imaginei todo esse início desse filme que você sugeriu aqui pra gente. Não existe falas, né? Tem o ruído das folhas. O que será nesse ruído? O que será esse ruído? Como que uma pessoa que não vê, como que uma pessoa cega vai acessar esse conteúdo se não tiver uma descrição? É impossível, ele não acessa, ele não sabe. Né? Existem comerciais de televisão, por exemplo, que não tem texto, só tem imagem e, digamos, palavras. Pop-ups. Muitos, né? A pessoa cega não acessa, né? Eles brincam muito, inclusive, com essa coisa de novela, que é uma paixão nacional, todo mundo vê novela, né? E hoje em dia até já começa a ter audiodescrição em novelas, mas eles sempre dizem assim, que as coisas mais importantes de uma novela, porque novela tem muito diálogo, mas os momentos chaves, assim, aquela revelação, aquele final, não tem, né, muito diálogo. É justamente quando as pessoas se beijam, quando as pessoas se encontram, quando as pessoas se olham, quando a pessoa tira um revólver, quando flagrante qualquer, né? Um flagrante. E aí, justamente, essa parte eles pedem, tem que ligar para alguém, né? Muito legal. Mãe, me explica o que aconteceu na novela. Então, né, muitas coisas acontecem no silêncio. A gente que vê nem percebe muito, porque a gente não precisa, né, desse apoio. Sim, e nós não conhecemos, né? Não é um trocadilho, mas nós acabamos vendo de outra forma, né? Sim. A gente não vê como eles veem. Não. Até existe. Como eles sentem, né? Vamos dizer assim. Não, de maneira nenhuma, porque o cérebro ele se desenvolve de outra maneira quando falta, né, algum sentido. Então, a gente até faz experiências assim fizemos muitas vezes em filmes, em festivais de cinema ou em peça de teatro, sugerir que as pessoas videntes, que somos, né, quem somos nós, que fechem os olhos ou que coloquem vendas para experimentar a audiodescrição, né? E isso é um exercício super legal, um exercício muito válido, mas eu sempre explico assim, mas não ache que você está tendo a mesma percepção de uma pessoa que não vê. Exatamente, não é, porque eles têm normalmente uma acuidade auditiva muito maior, eles têm percepções, né, muito mais aguçadas assim que a gente, de cheiro, de ambientação. Então não é a mesma coisa, é uma experiência boa, é válida, mas não é a mesma coisa, né? Dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia, exatamente. Você falou que... E às vezes o filme fica melhor. Talvez. 2008 que você... 2008 eu comecei com a Cinema Falado. Mas Cinema 2003, Falado é a sua empresa, a sua produtora. Em 2003 aliás, nós fizemos... parabéns pelo nome. Obrigada. Cinema Falado é muito bom. É muito bom. Em 2003, eu fui a responsável, convidada por uma produtora, para fazer, então, a primeira sessão de cinema com audiodescrição no Brasil.
Tá. Trata-se de um festival de cinema que existe até hoje, chamado Festival Assim Vivemos. É um festival internacional de filmes sobre deficiência, que traz um panorama do melhor da produção mundial sobre esse tema, que já é muito boa há bastante tempo. E então esse festival, como tratava-se, né, das questões da deficiência, quis que fosse acessível. Na época, eu tinha feito como atriz um curta-metragem chamado Cão Guia, no qual eu interpretava uma moça cega. Olha! Alguns anos atrás eu tinha feito isso. E por conta deste filme, que eu fui ao Benjamin Constant, fiz meu laboratório, ganhei minha bengala, Sim. tive uma vivência lá com as pessoas cegas. Laboratório, fiz o curta. né? Você sentiu na pele, né? Exatamente. Depois esse filme rodou vários festivais do Brasil, ganhei prêmios de melhor atriz de curta Chique, em Brasília, no Rio, em Gramado, ganhei meu Kikito. Por conta dessa experiência pregressa e pelo fato de não ter no Brasil ainda profissionais que desenvolvessem esse trabalho, eu fui convidada, então, para assumir essa audiodescrição. Topei, né, super assim, ainda com receio, sem saber direito como era, algumas pesquisas, algum material da audiodescritora francesa, que começou também na França, Marie-Louise Plumazil, já tinha um pouco na internet. A normatização espanhola, né, a Universidade Carlos III de Madrid é um polo também de estudo de audiodescrição. Eu, né, consegui já captar algum material e começamos então a fazer nesse festival. Muito intuitivamente ainda, a audiodescrição que a gente fazia era muito econômica, a gente tinha um pouco de medo assim, de se intrometer, sabe, no filme. Então a gente entrava assim rapidinho, saía com a audiodescrição, e nós tínhamos então a presença de algumas pessoas cegas muito legais, entre elas o Marco Antônio de Queiroz, que não está mais entre a gente, mas que era um cara que ficou cego na vida adulta, e antes disso ele era cineasta e era cinéfilo, então era um cara que entendia muito de cinema. E ele passou o festival inteiro com a gente lá, nos dando o retorno, sabe? Isso foi bom, isso não foi, você não precisa audiodescrever que a chave caiu porque a gente ouve, nem que o cara bateu a porta da Kombi porque a gente já ouviu também. Olha isso. E aí, a partir desse diálogo muito, muito intenso com ele, a gente foi ajustando e foi entendendo, né, ali a cadência, como que faz, não só em relação à questão da voz, né, porque a gente também procura acompanhar o ritmo do filme. Então você vai descrever um Bergman, é totalmente diferente de você descrever um Matrix, por exemplo. Né? O tom, como que você entra, como que é, né, a voz desse audiodescritor. E ao mesmo tempo essa medida, né, para você não ficar falando o tempo inteiro e poluir ali, né, muito também o ouvido da pessoa. Porque... E quanto à emoção da fala? Quase não tem, né? Quase não tem, mas ao mesmo tempo a gente busca um tom que não fique distanciado. Né? Então, por exemplo, eu já ouvi uma audiodescrição da Turma da Mônica, e o cara, ele não saiu do tom dele de locutor muito sério. Então, assim, era indiferente para ele se ele estava audiodescrevendo a Turma da Mônica ou um documentário sobre política. E aí, isso também não é legal, né? Certo. Porque o que acontece com o usuário nesse caso? Ele fica sendo distanciado. E o que a gente quer como profissionais? Que as pessoas... que a audiodescrição embarque tanto naquela obra que a pessoa saia falando do filme, não da audiodescrição. É como uma boa tradução de livro. Claro. Você não fica se deparando com a tradução. Você embarca naquela história. Você quer, né, que aquilo seja só uma ponte entre a obra e ele. E não alguém, né, um serviço que fique protagonista. Não, nós não somos protagonistas, né? Não. Então, é interessante isso, assim, porque quanto melhor for o audiodescritor, mais ele vai se mimetizar, entrar numa simbiose com a obra e deixar com que as coisas fluam, sabe? Mas então, ele sozinho é responsável por isso ou tem uma direção? Tem uma direção e tem um roteiro muito bem
elaborado. Feito também, Esse muito bem roteiro, elaborado. eu erro quando eu digo que o roteiro é o mais difícil de tudo? Não, não erra. Não erra, é o mais difícil de tudo, porque ali estão todas as escolhas. Porque a gente tem várias maneiras de se descrever a mesma coisa, né? Sim. E como é que esse olhar que você capta numa cena, por exemplo, que tem muita informação, e você tem um tempo reduzido para descrever, porque só explicando, a audiodescrição, ela entra entre falas, né? A gente não sobrepõe a descrição sobre diálogos, né? Então, às vezes, se é um filme com muito diálogo, você vai ter pequenos espaços, né? Então, você tem que fazer escolhas o tempo todo. Então, como escolher? O que é mais importante naquela cena? O que é secundário? O que eu vou descrever se eu tiver muito tempo? Então, tudo isso são escolhas. A gente tem que, né, construir uma frase sintética, bonita, escolher, né, uma palavra. Então, o audiodescritor, ele tem que ser uma pessoa que domina bem a língua portuguesa e tem que ser um curioso. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas deve ter alguma palavra melhor. Criativo, né? Criativo e curioso no sentido de procurar, né? Procurar uma expressão boa que traduza bem aquilo, né? Então, o roteiro, ele é primordial, ele é o que dá mais trabalho, ele é o que ocupa mais tempo da gente, porque ele nunca é a primeira versão que você vai trabalhar, né? Ele passa por uma revisão, ele passa pelo consultor cego. Então, se você vai gravar, na verdade, a terceira, quarta versão do seu roteiro. Imagino. Né? Então, sem dúvida que essa é a parte mais delicada, mais trabalhosa do nosso processo. Bom, até aqui para mim foi tudo curiosidade. Uhum. Botando a mão na massa, nós estamos aqui na Casa de Cultura Laura Alvim e o seu trabalho aqui é fazer isso. Sim. Também. Sim. Uhum. Aqui no teatro, né? E você, fazendo um filme e uma peça, qual é a diferença grande disso? Porque a peça pode ter um improviso. O teatro, a gente trabalha com o imprevisível, né? Sim. Não existe um espetáculo igual ao outro. Não. Né? Não existe. Sempre tem alguma modificação, sempre tem algum tempo, alguma fala que o ator esquece. Sim. Algo que acontece, uma manifestação da plateia, algum improviso. São, né, milhares de coisas que podem acontecer. E isso é o belo do teatro, né? Por isso a gente batalha muito, porque, por incrível que pareça, tem uma corrente aí de profissionais que sugere que seria possível fazer audiodescrição gravada no teatro. E eu sou uma pessoa que combato profundamente isso, porque isso é um desrespeito com o usuário. Né? O usuário vai no teatro para assistir aquele espetáculo daquele dia, com todas essas imperfeições, variações, improvisos que, né, vão acontecer única e exclusivamente naquele dia. Naquele momento. E a plateia também, ela é diferente a cada dia, e, enfim. Então, eu sou uma pessoa que combato muito isso, já experimentei, já ouvi muitas pessoas cegas que experimentaram, não é uma coisa recorrente. O recorrente é o audiodescritor presente na sessão, né? Mas já existiu isso e a gente combate muito, né? Porque não combina, né? O audiodescritor tem que estar lá na sessão para fazer a descrição bem feita daquele espetáculo teatral que está acontecendo lá naquele momento. Naquele momento. Né? A matéria do teatro é isso, essa questão única de só acontecer naquele momento. Então, nesse caso, Libras é melhor, né? É mais fácil. A Libras, ela também trabalha com todos esses imprevistos, né? Se tem um improviso do ator, a Libras também, ela segue aquilo que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha de forma gravada quando é um filme, quando é um produto imutável, publicidade, né, comercial, tudo, qualquer audiovisual, né? E a gente trabalha peça gravada, né? Na pandemia a gente teve muito teatro que foi pro
Aí sim, beleza, porque daí vira um audiovisual, né? Não é mais o teatro. Não é o teatro em si, né? É possível fazer gravada, com certeza. Agora, no ao vivo, a gente trabalha ao vivo, né? E acompanhando toda a movimentação ali que está acontecendo e todas as coisas que estão planejadas e as que não estão planejadas. E você trabalha com legendagem também? Sim, a legenda em português é um outro recurso de acessibilidade bastante importante para as pessoas surdas que fazem uso da língua portuguesa. A comunidade surda, ela é dividida entre as pessoas que usam a Libras, entre as pessoas que usam a língua portuguesa primordialmente e que não sabem Libras. Sim. Então, quando a gente fala de um espetáculo, de um evento que tem acessibilidade completa, a gente tem que pensar em audiodescrição, em Libras e legendas em português, né? Já tivemos vários espetáculos abarcando essas três acessibilidades e é super interessante, né? Então, pessoas surdas que usam apenas a língua portuguesa, que normalmente são pessoas que fizeram implante coclear, ou então que foram oralizadas, são pessoas surdas que na sua maioria falam, né, que aprenderam a falar, com os fonoaudiólogos que trabalham com isso, e que acessam a língua portuguesa. Essas pessoas não sabem, não têm conhecimento de Libras. E há também os que se comunicam no dia a dia em Libras, com a família e tal, mas que também leem bem português. Mas a sintaxe da Libras, ela é totalmente diferente, né? Você deve saber disso, do que a língua portuguesa. Então, são coisas diferentes, assim. Então, a legenda é um recurso de acessibilidade bem importante também pra gente pensar aí nesse completão, né? Quando a gente fala do completo. Tá, deixa eu... uma outra pergunta, assim. Vamos experimentar você, por exemplo... Você poderia dizer para mim por que é importante uma peça de teatro ter audiodescrição, já que eu lembro disso estar acontecendo agora, recentemente, não lembro disso lá atrás. Lá atrás não havia e o deficiente visual simplesmente não ia. Não ia ou ia com alguém, né? Algum familiar que para ficar contando, né, a história. Ficar contando, ficava ajudando. Mas é recente, sem dúvida, né? E essa importância é só... Olha, enfim... Eu digo sempre o seguinte... Eu não sei se está me entendendo. Tô entendendo. Como é importante isso? Porque isso, na minha opinião, é além de uma outra leitura, de outro modo de leitura. É inclusão, é uma série de coisas que vai fazer uma sociedade mais justa. Exatamente. O acesso das pessoas com deficiência aos projetos, aos ambientes, é um ganho para a sociedade como um todo. Claro. Né? Quantas coisas você aprendeu, eu aprendi vendo filme, vendo teatro, né? Sem dúvida. Você tá num ambiente acessível e saber que é uma pessoa cega, uma pessoa com síndrome de Down, um autista, uma pessoa surda, está ali com você. Olha isso. Recebendo o apoio necessário, o recurso necessário para compreender, para ter a fruição daquele conteúdo em pé de igualdade com você, é algo que nos coloca no outro patamar civilizatório. Sim. Eu considero isso, né? A gente tem falado muito disso, não só das pessoas com deficiência, mas, né, do combate aí antirracista. Muito legal. A pergunta foi exatamente essa. Exatamente então, essa. isso nos coloca num outro patamar civilizatório. Você ter essa possibilidade de abrigar, de acolher, de receber pessoas diferentes. E como é que a gente cresce como civilização? Vendo o outro, o diferente, o que não é igual a mim, né? Então, por exemplo, a gente fala muito e insiste muito em inclusão na escola, porque inclusão na escola, né, uma escola que recebe crianças com deficiência nas suas turmas regulares, presta um serviço para as crianças que não têm deficiência. Sim. Né? Você aprende sexualidade, você aprende com o outro. Você aprende aquilo que o outro sabe que você não sabe porque ele é diferente. Né? Então, isso propicia um ambiente de acolhimento, de generosidade, de entendimento, de ninguém é melhor que ninguém, de não prepotência,
que é o que a gente mais precisa para conviver em sociedade, para a gente ter uma convivência boa, né? Então, eu acho, assim, que esses ambientes que propiciam isso, eles realmente estão num outro patamar, assim. Eu me sinto, sabe, meu Deus, assim que a civilização tem que caminhar. É por esse caminho. A pessoa entra com o cão-guia, o cão-guia tá ali, né? Tem espaço para todo mundo. Essas pessoas são contribuintes. Eles pagam impostos. Sim, não são iguais. Estão nas escolas, estão nas universidades, estão no mercado iguais. de trabalho. Então, por que elas não vão estar no teatro, no cinema, no show, no que for, né? No lugar que for. Então, eu sou assim muito... pra mim é muito... Na verdade, essa equação é simples, não é simples, é botar em prática, né? Mas esse entendimento, né, de que todo mundo tem que estar em todo lugar e que isso que é o rico, que isso que enriquece, isso que faz a gente crescer, refletir, perceber, nos perceber, isso não tem... As grandes marcas, as grandes empresas precisam disso. Já estão vendo isso? Sim, sem dúvida. Já estão vendo Porque isso. Porque até nem que não fale de acessibilidade, parecer que não estejam nem aí. Mas é uma questão social para elas muito forte em termos muito forte e assim... de ganho, né? Ganho marketing. Muito impulsionado por isso, né? Assim, também. Pela obrigatoriedade, pela obrigatoriedade de cotas, mas não tem problema que seja assim. Não tem... Claro. Que venha desse jeito. Que seja obrigatório, Porque depois a gente, né, você transforma o ambiente e aí as pessoas dizem, meu Deus, como que era antes, por que a gente não começou antes? Essas grandes empresas, multinacionais, que precisam ter a cota de pessoa com deficiência, já entenderam que esse ambiente ficou realmente melhor. E não tem volta. Não tem volta. Para você, qual seria o mundo ideal para essa acessibilidade? Todas as empresas, todas as emissoras de TV, enfim, o audiovisual, né? Que o acesso dessas pessoas já nascessem nas estruturas dos projetos e não que viessem depois. Então, por exemplo, assim, vai abrir um centro cultural, vai abrir, vão reformar o Canecão, digamos, falar aqui da nossa realidade do Rio, né? Tá aí na imprensa, o Canecão vai ser reformado. Que na construção desse prédio, que no pensamento inicial dessa logística desses espetáculos, já se pensasse na acessibilidade. Sim. Que os profissionais da acessibilidade não fossem chamados posteriormente para quem dá sabe um jeito. A gente fica no cantinho, não tem onde montar cabine, mas não tem rampa. Então vamos fazer uma rampa para corrigir. Seria o mundo ideal para vocês? Para mim, o mundo ideal é que nascesse no projeto. E já fosse natural. Quem são as pessoas que estão no mundo? São pessoas que andam, outras que andam de cadeira de roda, outras que empurram um carrinho, outra que anda de andador, outra que anda de muleta. Essas pessoas estão no mundo. Então a gente precisa fazer um ambiente para todas essas pessoas. Né? A rampa já tem que estar no projeto do cara e não vida. E esquecemos do piso tátil. Agora tem que empurrar um pouquinho mais para botar aqui, tem uma pilastra no meio do caminho. Não dá para tirar pilastra, né? Como são, por exemplo, as cabines de tradução numa palestra, né? Já estão ali, né? Já estão ali, exatamente. Então, para mim, o mundo ideal era esse. As ruas, as escolas, as universidades, os espaços públicos, os teatros, tudo já deveria ser pensado na sua estrutura para todos. E no ranking mundial, como é que está o Brasil? Você pode fazer uma análise assim rápida? Eu sei que, enfim... Não sei nem se tem pesquisa. Não, tem sim. É tudo muito setorizado, né? Sim. Se a gente for falar, por exemplo, de escola, o Brasil está muito bem. Porque a lei da inclusão obriga que as pessoas, que as escolas recebam crianças com deficiência. Ok. Se a gente for falar de moradia para pessoa com deficiência adulta, autônoma, que quer ir morar, estamos péssimos. A gente não tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, um projeto que acolha pessoas com deficiência e que deem ali uma forma dessa pessoa morar de forma autônoma. Se a gente for pensar em mobilidade urbana, mais ou menos. Mais ou menos. Já vemos muitas calçadas e as rampinhas também, ok. Mas, por exemplo, um ônibus urbano. Se a pessoa anda por aqui, pode até ser que ela consiga. Mas se ela vem de longe, ela vai
te contar uma saga até Sim. chegar no teatro, né? Então, depende muito, assim, do que a gente for falar, né? Na cultura, eu acho que a gente está mais ou menos, né? Não somos uma Inglaterra, não somos uma Alemanha, uma Espanha, que já tem isso de forma mais estruturada nos cinemas, mas também a gente não tá lá atrás, né? Uma pessoa cega de outro país que chegue aqui vai poder... Agora, tem outra coisa, o Brasil é gigante, a gente está falando em grandes centros. Sim. Né? Os interiores todos, obviamente, são muito... Não tem, né? Não existe. Praticamente não tem. Tem na TV, porque a TV abrange. Mas... cada vez mais a gente é um povo criativo, aí começam a ter os aplicativos, as plataformas, sabe? Então isso tudo também ajuda muito, né? Assim, a desenvolver, a fomentar. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui para bater um papo com a gente. Qual a sua memória afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim? Bom, eu vim para o Rio para fazer faculdade de teatro, né? Com 18 anos. Pronto. Aquela coisa, aquela festa, né? Na Cal e tal. E a Casa de Cultura Laura Alvim era um lugar para mim de experimentação, com essa aura, assim, né? Essa casa antiga, maravilhosa, bonita, restaurada. Frente ao mar. Frente ao mar, em Ipanema, meu Deus, Ipanema, né? O posto 9, e aqui é o 8, eu acho, né? Mas era tudo de melhor que o Rio de Janeiro pode ter, sabe? Arte, cultura, um lugar que você respira conhecimento. Tinha já a escola, o grupo, né, de teatro aqui, com essa cervejinha na frente, né, aqui na praia. Então é isso, assim, eu me sentia uma carioca, uma gaúchinha vindo pro Rio de Janeiro e encantada, realmente, assim, acho que representa isso melhor do que o Rio pode oferecer, né? Ficava pensando como era, né, há décadas atrás, quando Vinícius, Tom, Gal, Laura, Nara, essas pessoas que viviam muito o mar, a praia e que produziam, né, muito. Eu acho que é esse ar, assim, é o mesmo ar. Eles não trabalhavam, né? E como trabalharam, né? E como trabalharam, que bom, é verdade. Né? E as pessoas querendo te encontrar nas redes sociais? Graciela Pozobon, meu pessoal, e Cinema Falado. Cinema Falado. É mais fácil que Graziele. Graciela Pozobon. Graciela. É normal. Graciela com C. Graciela com C. Pozobon com 2 E's. Pozobon com 2 E's e N no final. Mas Cinema Falado realmente Cinema Falado. mais fácil. Então tá, muito obrigado. Eu sou apaixonado pela acessibilidade. Até, não só pela acessibilidade, mas pelo que ela representa também. Sim. Né? E vamos torcer para que um dia as coisas já comecem no projeto. Né? Numa construção de um teatro, construção de um prédio, etc. Um beijo para você, parabéns pelo trabalho, vida longa a você e ao Cinema Falado. Isso aí, obrigada. Um beijo, obrigado. Pela oportunidade. Tchau. Tchau.